aí, galera? Pronta para a terceira parte de exercícios de reações orgânicas? A gente agora vai tentar fechar as informações, tá? E aí tirar o resto das dúvidas. Um bloco com mais 10 questões para que a gente possa ficar tranquilo nessa parte tão importante da química e tão cobrada em concursos e vestibulares. Lembrando, se você chegou até aqui, você já passou pelos diversos módulos que nós tivemos, que foram carbono, classificação de cadeia carbônica, radicais orgânicos, hidrocarbonetos, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, isomeria plana, isomeria espacial do tipo geométrica e ótica. Aí fomos para bioquímica, analisamos quimicamente os carboidratos, os lipídios, as proteínas, só não fizemos ácidos nucleicos, porque eu deixei isso mais para a biologia, mas fizemos as vitaminas, a água e os sais minerais, né? Fizemos um bate-bola ali, que eu também deixei mais para a biologia, da síntese proteica, e puxei as questões químicas que a gente poderia trabalhar, e fizemos um trabalho daqueles questionamentos. E estamos fechando esse bloco grande, maravilhoso, e que equivale a 60%, 70% de uma prova de Enem. Fácil, 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 tá? Com as reações orgânicas. Então, deem uma olhada em todas as aulas já vistas, são muito importantes e é importante que você faça os exercícios. Com esse fechamento aqui, a gente vai ter feito aí tranquilo em 150 questões, tá? O que é um número bastante interessante para a gente estar discutindo. Se você conseguir fazer essas questões, entender essas questões e treinar mais alguns em casas, o livro de Orgânica e Bioquímica já está morto para você. Então, vamos iniciar? Veja bem, a gente vai iniciar agora com a questão da PUC do Paraná, tá? E ele vai iniciar com uma questão que nós acabamos o módulo 2, né? Uma questão análoga a ela. A reação de ozonólise dos alcenos. Olha só, a reação de ozonólise dos alcenos, na presença de zinco em pó, produzirá moléculas de... Vamos dar uma olhada aqui? Lembra que eu disse para vocês? Eu quero dar uma aprofundada nisso aqui. Ó, um alceno, ele pode ser C, dupla, C, H, 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 H. Ele pode ser C, dupla C, H, 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 R. Ele pode ser C, dupla C, R, R', H, H. Ele pode ser C, dupla C, R, R', R duas linhas, R três linhas. Aqui já dá para a gente brincar. Na hora em que eu vou fazer a ozonólise de um alceno, eu vou pôr esse alceno na presença de ozônio. Claro, em meio... Ozônio é um gás, recipiente fechado, em condições todas para que a reação possa ocorrer sem nenhum problema, tá? Veja bem, se eu não puser mais nada além de água para que a reação possa ocorrer, normalmente isso a gente faz em meio aquoso, o que teremos aqui como reação? Preste atenção. Teremos a quebra da dupla, a ruptura da dupla, com um oxigênio atacando, outro oxigênio atacando e outro oxigênio vindo para cá, numa primeira etapa. Isso aqui vai dar a produção de 2, C, dupla O, H, H, mais H2O2. Ok? Tudo bem? Então, aqui eu produzi o quê? Aldeído. Já aqui, ó, esse lado é diferente daquele. Então, eu terei produção de quê? C, dupla O, H, H, mais C, dupla O, H, R, mais H2O2. Veja que aqui eu já produzi um aldeído e outro aldeído, desculpe. 2 aldeídos, mas 2 aldeídos diferentes. Aqui foram 2 iguais, porque os lados eram iguais. Agora dá uma olhada nesse aqui. C, dupla O, H, H, um aldeído. Mais C, dupla O, R, R', mais H2O2. Veja que agora eu produzi um aldeído e uma cetona. E aqui eu vou produzir, ó, C, dupla O, R, R', mais C, dupla O, R duas linhas, R três linhas. Eu vou produzir 2 cetonas mais H2O2. Veja que interessante. Na ozonólise, numa primeira etapa, tá, a gente tem produção de água oxigenada, aldeído,
água oxigenada, aldeídos diferentes, podendo ser igual, tá? Água oxigenada, aldeído e cetona, e água oxigenada e cetonas. Acontece que o aldeído é mais reativo que a cetona, tá? E aí, a água oxigenada é um composto que é instável e ele vai soltar o oxigênio que a água recebeu no primeiro momento e vai atacar o aldeído. Então, essa reação acaba se propagando. E aí, nesse caso, como eu tenho mais ozônio lá dentro, a reação se propaga e, por fim, vai produzir aqui CO2 e água, se for quem? Se for o metanal, certo? Aqui, como eu tenho metanal, vai produzir CO2 e água. Qualquer outro aldeído vai produzir ácido carboxílico, certo? Aqui, como não é o metanal, ó, vai produzir CO2 e água. E aqui, ó, a cetona não reage, ela é mais estável. Aqui só tem cetona, acabou a reação. O que é que eu quero chamar a tua atenção? Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: quando uma reação de ozonólise de alceno ocorrer com formação de aldeído, ela não para na formação do aldeído, ela propaga. O aldeído ele vai a ácido carboxílico se ele não for o metanal. Se ele for o metanal, ele vai até CO2 e água. Tá? Ele quebra todo até CO2 e água. Tudo bem? Professor, há alguma forma da gente proteger o aldeído? A gente usa o metal, que vai funcionar, metal de sacrifício, vai funcionar como um metal que, por ser mais eletropositivo, pega o oxigênio que vai atacar o aldeído e reage com ele. A gente usa para isso o zinco em pó. Então, todas as vezes que lhe disserem que é ozonólise de alceno e estão colocando zinco, é porque nessa reação o zinco vai funcionar para proteger o aldeído produzido. Tá? Nunca a cetona. A cetona não precisa de proteção porque ela é menos reativa. Tá? Então se liga nisso aí, tá certo? Se não tiver o zinco, a reação se propaga até a formação de ácido. Tá? Eu tenho ozonólise parcial e ozonólise total, levando a gente até a formação de ácido, se não for o metanal. Tá? Então, sabendo disso, né, olha para esse quadro e aí a gente vai voltar para a questão e vai ver o que ele vai dizer. E a partir do que ele disser, eu quero ver se você consegue entender a resposta de maneira clara. Tá? Isso eu gostaria que ficasse bem guardado para vocês. Olha o que é que ele está dizendo. A reação de ozonólise dos alcenos na presença de zinco em pó. Beleza. Você sabe que ozonólise de alceno, C+C, qualquer que ele seja, pode produzir aldeídos, pode produzir aldeído mais cetona e pode produzir cetona. A gente sabe que aldeído propaga, mas aí ele deixou claro, ó, zinco em pó. Então vai parar aqui, não vai chegar em ácido carboxílico, tá? Então, produzirá moléculas de não, porque ele usou zinco em pó. Senão poderia chegar. Álcools ou fenóis? Não forma álcool e fenol, não forma de álcool. Cetonas ou aldeídos? Né? Cetonas ou ácidos carboxílicos? Poderia ser resposta se ele não tivesse colocado zinco em pó. Não é verdade? Álcools ou ácidos carboxílicos? Isso aqui está fora. Então, nossa resposta ficou letra C. Bonitinha a questão, né? Porque é uma questão em que você tem que ter um entendimento para poder chegar na resposta correta. Então, eu espero que você tenha muito cuidado quando for fazer esse tipo de questão, de lembrar do esqueminha. Ozonólise de alceno produz aldeído e cetona, IO, tá? Acontece que quando ela produz o aldeído, a reação ela se propaga. E se esse aldeído for metanal, ela vai até o quê? CO2 e água. Não sendo metanal, qualquer que seja o aldeído menos metanal, tá? Ela se propaga e vai até ácido carboxílico. Como é que eu faço para
proteger o aldeído. Usa o zinco em pó. Ele impede o oxigênio radicalar de atacar o aldeído, tá certo? Ele vai para o sacrifício, tá certo? E aí você tem a proteção do aldeído. A acetona precisa de proteção? Não, porque ela é pouco reativa. Então, se o alceno, ao ser ozonalizado, produzir apenas cetona, eu não preciso proteger, porque ela não vai mais reagir. Fechou? Entendido isso? Então, questão 22. Dá uma olhada nessa questão. Ó, aparentemente, uma questão grande, né? Mas que a gente vai ler com calma e ver o que é que efetivamente ele quer. Gente, a gente já chegou no momento, né? A gente já está aí na 22ª questão de reações orgânicas, feito tantas outras questões de orgânica para trás, em que já dá para a gente começar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá.